conseguimos colher algumas informações ali, né, relacionada à dívida do Corinthians. A gente descobriu ali que o presidente Duílio Monteiro Alves, que tem mandato até novembro deste ano, tem um sonho, né? Um sonho que acabou virando aí nos últimos 2 anos um plano, que a gente sabe que é um plano audacioso, que é quitar, zerar todas as dívidas do Corinthians. E aí tem a dívida da Neoquímica Arena, que é aí mais de 600 milhões de reais, num acordo que já está fechado com a Caixa, a gente sempre vem atualizando vocês sobre isso, mas também a dívida total do Corinthians, que é de quase 1 bilhão de reais. Nos próximos dias a gente vai ter aí provavelmente uma atualização do balanço financeiro do Corinthians e vamos ver se diminuiu, se não diminuiu essa dívida, mas esse é o plano, o sonho do Duílio. E aí ele contratou uma empresa especializada aí em gestão, em consultoria, em adequação da dívida, renegociação da dívida, para ver qual vai ser esse plano, o que ele vai fazer para conseguir realizar esse sonho dentro do Corinthians. E aí, muita gente aí falando sobre um possível arrendamento da arena, arrendamento de uma parte da bilheteria da arena ou comercialização de camarotes do estádio, e isso nos foi afirmado com 100% de certeza que não vai acontecer, não vai ser essa saída que o clube vai encontrar, que a diretoria vai encontrar para conseguir realizar esse plano. Então, foi falado sobre provavelmente, né, algumas situações que poderiam acontecer. O investimento, a colocação do Corinthians na Bolsa de Valores, por exemplo, ou no fundo imobiliário, são aí possibilidades, sim, reais, mas ainda estudadas, não tem uma definição relacionada a isso, que pode vir a acontecer. Mas uma certeza nos foi dada, a mim e ao Thiago Salazar: não vai ser por arrendamento de uma parte da bilheteria, nem comercialização dos camarotes. O Salazar tá aí, vai conseguir explicar um pouquinho mais detalhes técnicos para vocês. Jogo essa bomba por aí, quero ver. Vou tentar resumir para vocês, né? Muito se falou de arrendamento, vender 30% por um valor e dar como garantia camarotes e bilheterias. Não vai ser assim por um simples motivo: o Corinthians não pode fazer isso. Sabe por quê? Por quê? Porque essas são as garantias dadas à Caixa Econômica Federal para o acordo que foi fechado recentemente. Tanto que, quando a notícia sai e isso começa a viralizar na internet, o que acontece? Lá na Caixa, opa, peraí. Né? O Corinthians mesmo temeu que alguém da Caixa já entrasse em contato. O que vocês estão fazendo? Porque o Corinthians não pode arrendar, o Corinthians não pode comprometer, usar como garantia nenhuma receita da Arena, porque essas são as garantias do acordo com a Caixa. Da Fazendinha. E aí, como a Marina explicou ali, o Corinthians está estudando a melhor possibilidade de fazer isso acontecer. Michele, isso vai acontecer ainda esse ano. Tá? Isso vai acontecer ainda esse ano. Vai para a Bolsa? O Duílio pretende chegar a uma decisão e tornar isso algo concreto ainda este ano. Só que a KPMG, que é responsável pelo acordo do Corinthians com a Caixa, ela já está há 2 anos fazendo esse estudo que você perguntou. Vem cá, e se a gente abrir capital na Bolsa para pessoas físicas, e se a gente transformar o fundo que administra a Arena em um fundo imobiliário e investir como fundo imobiliário? Eles estão estudando a melhor possibilidade para colocar em ação. Agora, arrendamento, isso aí vocês podem esquecer, porque isso não vai acontecer. E a ideia não é quitar só a Arena. Atenção, a ideia é quitar toda a dívida do Corinthians. E tá em quanto a dívida? A dívida vai ser lançada agora, ela vai estar ali na casa dos 920 milhões, a dívida do clube sem Arena. A da Arena está em 269 milhões. Então é 900 mais 200. Mais 269. O que a gente tem que entender é o seguinte: é 269 milhões o que falta o Corinthians pagar para a Caixa. Só que isso parcelado com juros, se você pensar daqui a 20 anos... Nossa, era melhor pagar logo, mas paga agora. Exato. Qual que é a ideia do Duílio? Não vou ficar aqui arrastando, ferrando os próximos presidentes, ferrando o clube. Não, se ele arrumar um jeito, ele quer quitar isso, só que ele entende que a Arena é tão valiosa que com essa receita ele pode quitar a Arena e a dívida toda. E não é à toa que ele disse na última entrevista coletiva que o título dele, que ele está atrás, nem é um título de taça. É, na verdade, entregar o Corinthians com todas as dívidas sanadas. Mas a gente conseguiu, com muita responsabilidade, sempre trabalhar dentro do orçamento. Eu acho que esse é o principal, né? A gente não gastar nunca mais do que arrecada. E o nosso desafio era aumentar as receitas, né? E a gente conseguiu isso de forma muito rápida, na minha opinião, com um trabalho muito bom de toda a diretoria, do marketing. A gente tinha como recorde do clube uma arrecadação de 450 milhões de reais ano, bruta. A gente vai fechar esse ano aqui com 780 aproximadamente. Dobrou. Então é praticamente o dobro, com 2 anos de trabalho, né?
E chegando num patamar que acho que só o Flamengo e o Palmeiras chegou já com os títulos acima de 700, 800 milhões de reais. Então, acho que é esse o grande desafio, a gente conseguir segurar também a vontade, né? Eu como presidente também, lógico que eu quero ganhar o título, né? Então, você pode contratar um monte de atletas, ganhar um campeonato, mas pode deixar um legado ruim. Exato. Então, é isso. Eu, quando assumi, coloquei que o grande título da minha gestão seria colocar as contas em ordem, né? O Bandeira fez. Esse é o maior desafio. E Só que ele teve 3 mandatos, né? Mas a gente tá ou 2 de 3 anos. Acho que foi o Bandeira teve 2 mandatos de 6 anos. Ele está com 2 anos. Mas e eu só puxo a saco do Duílio mesmo. Para os caras aí que ficam me enchendo o saco na oposição, sou mesmo. Porque para mim, ele é o maior presidente da história do Corinthians em 2 anos. A gente está conseguindo, né? Então, nesses 2 anos também, nos primeiros 6 meses, não contratamos ninguém. 8 meses, né, do início de gestão. O Corinthians foi o único clube em 2021 que não contratou nenhum atleta nos primeiros 8 meses, só saíram. Conseguimos estabilizar um pouco a folha e depois teve a chegada do Juliano, Roger Guedes, o Renato Augusto, depois Paulinho, o Yuri Alberto agora. Bom, grandes jogadores, Fausto Vera, o Maico, quer dizer, muito bons jogadores muito se falava que o Corinthians não ia conseguir pagar, que eu já tinha virado irresponsável no meio do caminho, que eu queria... E não, a gente fez tudo isso planejado, com um plano de 3 anos de gestão e a gente vem cumprindo a regra, isso feito antes da eleição, inclusive, e a gente vem cumprindo a risca para não passar. Neto, até para fazer um pouquinho de justiça... Lógico. Na campanha eu falava muito isso e coloquei que para mim o Andrés era o maior presidente e é o maior presidente da história do Corinthians. Ele voltou para resolver o problema da Arena, conseguiu fazer o acordo, eu acabei finalizando, mas ele foi muito importante. E qual foi o acordo? O Corinthians tem 600 milhões aproximadamente para pagar. 600 milhões de dívida. De dívida da Arena. Da Arena. 400 hoje atualizado em termos de juros já, o name rights com mais de 400 milhões a receber. Então a gente teria uma diferença de 200 milhões para pagar a Arena. Então, 200 milhões? Entre o que nós temos de name rights já fechado e a dívida total. Lógico que com esse tempo você tem os juros, tudo isso. Vai aumentando. A dívida vai aumentar, mas também o recebimento naquilo que do vocês name rights também vai aumentar. De 200 a 250 milhões. Além do que a gente tem a receber. Né? E a gente tem trabalhado muito para também tentar outras operações que a gente possa melhorar isso. Com outros fundos de investimento, são coisas que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir anunciar. Mas só finalizando, que eu coloquei do Andrés, ele deixou uma estrutura muito boa para o clube e precisava alguém para fazer isso acontecer, fazer isso girar, para que isso gerasse receitas. Né? Então o Corinthians passou a ter uma arena maravilhosa, um centro de treinamento da base, tudo foi deixado, mas faltava agora, né, a outra etapa era colocar as finanças em ordem, ter essa responsabilidade, né, na parte financeira, ter o pé no chão e estar pronto para apanhar, né? Porque no Corinthians todo mundo quer resultado imediato, isso é no futebol, mas a gente conseguiu segurar e com toda a força e o apoio da diretoria, que eu faço questão de falar que são todos imprescindíveis nesse trabalho, os conselheiros também, que aprovaram as contas, o orçamento, tudo, todo mundo trabalhando junto e com oportunidade de ajudar isso. De unir mais o clube, e isso está sendo legal, que tem muita gente que antes era de oposição e hoje trabalhando a favor do Corinthians. Isso que é muito legal que o Duílio fez. O Duílio, muita gente que era oposição, pode até ser oposição, mas vem ajudando.